Olá, estamos começando a nossa live de hoje no blog do Vila, Marco Antônio Vila. Sempre convido aqueles que não se inscreveram no meu canal e queiram fazê-lo, gostem do canal, das entrevistas. É muito fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize das partes dos comentários e vamos sempre dialogando. Bem, o grande assunto do dia é a demissão do ministro Mandetta. A demissão que todo mundo imaginava que ocorreria na segunda-feira da semana anterior, né? Basta recordar que nós discutimos todas essas questões aqui. O ministro que foi demitido fez um pronunciamento tal, e depois, em outro momento, o presidente da República veio a público, falou, explicou as razões da demissão do Mandetta e da designação do novo ministro, que falou brevemente algumas platitudes. Bem, a questão que se coloca central qual é? Eu fiquei prestando muita atenção no pronunciamento do presidente da República, né? Olhando tudo que ele falava, o jeito, as questões, a linguagem gestual. Bem, a gente vê que é um homem que não sabe trabalhar sob tensão, seria um péssimo militar, né? Não consegue trabalhar sob tensão, tem dificuldades de raciocínio, um vocabulário muito restrito, né? É um homem que percebe-se claramente que tem sintomas de psicopatia, assim, características é um psicopata, mas é o presidente da República. Aí eu fiquei observando no que ele apresentou. Ele fez um pronunciamento breve. Bem, primeiro ele mentiu, como bom psicopata ele mentiu, dizendo que estava seguindo o caminho determinado pela OMS. Mentira, isso já foi esclarecido diversas vezes, portanto ele mentiu mais uma vez, né? Aí ele começou a fazer considerações atacando a imprensa, que criou um clima de histeria, segundo ele. Estava implícita a crítica à imprensa, e disse que essa histeria cria inclusive doenças, ou agrava doenças já existentes. É inacreditável, é uma contribuição do Bolsonaro à ciência médica. Então, além da cloroquina e tudo que ele conhece profundamente, agora é que a histeria e suas relações com novas doenças ou doenças já pré-existentes. É inacreditável a ignorância desse homem. Mas a fala sobre a histeria era uma crítica à imprensa. E acentuou que a questão da economia era central. Falou diversas vezes da questão da economia, na economia e atacou o isolamento, né? Então o centro é que precisa retornar às atividades econômicas, fazendo o inverso do que o mundo está realizando. Basta ver a Índia com o confinamento de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o que está ocorrendo na Europa Ocidental, o que está ocorrendo nos Estados Unidos, em suma, tudo que nós estamos acompanhando, inclusive aqui na América do Sul, o bom encaminhamento que está sendo dado pelo presidente Alberto Fernandes na Argentina. Aqui tudo ao contrário, aqui tudo diferente, né? Então ele acentuou na sua fala que o importante é a economia. Várias vezes bateu nessa tecla, e contra o isolamento, portanto. E que deve, segundo ele, o novo ministro que estava ao lado, um cidadão que eu não conheço, deve ser da área técnica e tal, né? Mas que está entrando numa roubada terrível, né? Só se ele é muito ingênuo politicamente, porque se tiver um pouquinho de bom senso político, não aceitaria o convite de um presidente psicopata. Ele dizendo assim, o presidente da República, o Bolsonaro, que deve-se gradativamente abrir emprego. A expressão que ele usou é essa, eu estou sendo literal, ele é um homem de poucas palavras, né? Um raciocínio muito limitado, vocabulário de 500, 600 palavras. Ele estava querendo dizer que se devia retomar as atividades econômicas. Eu presumo que isso que ele gostaria de dizer. Aproveitou para implicitamente, nesse caso do isolamento, atacar governadores. Claro que os alvos preferenciais, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, claramente atacando os governadores sobre a questão do isolamento. Ou seja, por ponto, ele quer o genocídio, ele quer a morte de milhares de brasileiros, né? Então ele estava atacando e atacou também o Supremo Tribunal Federal. Lembre-se da nossa tese apresentada aqui, que além de uma crise sanitária mais grave no último meio século, no mínimo, do Brasil, além da crise econômica mais grave do Brasil republicano, teremos uma recessão que vai superar 5% negativa, alguns falam em 6%, alguns até em 9%, né? Falamos também da crise institucional, do conflito entre os poderes, com o legislativo, com o judiciário e no interior do executivo, entre o executivo federal, os executivos estaduais e os executivos municipais. Ou seja, está se cumprindo aquilo que, infelizmente, o que nós já tínhamos previsto e temos insistido nas nossas análises. Então ele atacou os governadores, né, sobre a questão do isolamento, foi muito claro sobre isso e atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí ele disse uma coisa que ninguém vai tirar o direito do cidadão de ir e vir
Ao ele falar que ninguém tira o direito de ir e vir, ele está sobrepondo a questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, dando ganho de causa aos estados e às prefeituras, que cabe aos estados e às prefeituras deliberarem sobre a questão do isolamento. Ou seja, ele continua com a sua mesma visão que o isolamento não serve para nada, né? Está nítido e que, portanto, pode ser rompido qualquer um. Aqueles que na Paulista fizeram aquela palhaçada no último final de semana é porque ele quis. O Bolsonaro estimula essas pessoas. A fala do Bolsonaro foi de confronto ao STF, claramente, e de confronto aos governadores, como nós tínhamos previsto, e insistiu de falar em Constituição. Eu até anotei, né, a questão de que ninguém vai cercear o direito de ir e vir, né? E diz também que estado de emergência, estado de sítio, quem decreta é o presidente da República. Ele passando, evidentemente, pela aprovação do Congresso Nacional. Ninguém está falando de estado de emergência, ninguém está falando de estado de sítio. O isolamento foi adotado em todos os países, eu citei alguns deles, com um único meio, porque não há outro, não há um remédio, não há uma vacina contra o coronavírus. Ou, em suma, o que ele apresentou é a mesma coisa que ele vem falando durante toda a crise e que batia de frente com o ministro Mandetta. Portanto, dá para explicar, evidentemente, porque ele demitiu o ministro, porque o ministro dizia não. O ministro arrolava a experiência internacional, né, mostrava a questão científica e, inclusive, desqualificava os remédios milagrosos que ele sempre apresentava. E a cloroquina é um deles, né? A coisa patética do ministro astronauta, né, dizendo que tem um remédio que cura 94% dos doentes, que só, na verdade, o único teste que tem in vitro, não há testes em animais, testes em humanos, coisa alguma. Quer dizer, dentro daquele universo de loucura, né, daquela caterva, daquela malta que hoje está na estrutura do poder no Brasil, você tinha alguns que têm luzes, que pensam no campo racional. Um deles, o ministro da Saúde. E não podia, evidentemente, permanecer nesse governo. Na crise sanitária mais grave da história brasileira, do último meio século, no mínimo, e com essa crise econômica. Então, o Bolsonaro externou claramente que ele não mudou um centímetro de posição. E, portanto, ia designar alguém que cumprisse as suas ordens. E aí, o novo ministro, tive até dó dele, ele não sabe onde ele está entrando. O novo ministro disse que tem, expressão dele, alinhamento completo com Bolsonaro. Se ele tem alinhamento completo com Bolsonaro, o que significa? Significa que ele vai adotar tudo que o Bolsonaro quer. Portanto, ele é só uma extensão do Bolsonaro. Vai se contrapor a tudo que foi feito pelo Ministério da Saúde. E aí teremos que quadro? Aí é que é a questão. Que quadro que teremos? Um quadro de choque entre o Ministério da Saúde, caso isso ocorra, as Secretarias Estaduais de Saúde, e as Secretarias Municipais de Saúde, especialmente dos grandes estados das grandes cidades, em termos de população. Isso está claro. Nós teremos, portanto, um cenário de conflito, porque a diretriz, quem vai determinar, não é mais o ministro da Saúde, como até hoje. A diretriz vai ser dada pelo presidente da República, com essa linha apresentada que é de genocídio. É um crime contra a humanidade. Tem gente querendo até denunciá-lo ao Tribunal de Haia, né, como crime contra a humanidade. Pode até ser. Né? Abre parênteses, inclusive, ele tem 30 dias agora para apresentar o exame que ele escondeu de coronavírus. E se der positivo, porque a Câmara dos Deputados determinou, né, é crime de responsabilidade, é impeachment, hein? Vamos ver, hein? Tem 30 dias, vamos começar a contar. Então não é aqueles prazos que se cumprem ou não se cumprem, tem de cumprir efetivamente. Mas para voltar ao nosso tema, foi determinado, portanto, um ajuste, a linha do Ministério da Saúde e a linha do Presidente da República. E acabou. E nesse sentido, temos a crise sanitária, a crise econômica, a mais grave do Brasil republicano, e não só em 2020, teremos em 2021 com agravamento, né? E a dificuldade que esse governo tem de enfrentar a questão com medidas patéticas, com um péssimo ministro da Economia, né? Com uma equipe que não sabe o que fazer, nem quando o Brasil, ele usa a expressão que o Brasil estava voando no último trimestre do ano passado, não sei para onde estava voando, isso aí é delírio puro. Não estava voando coisa alguma. O Brasil, ano passado, cresceu 1,1, quando o governo dizia que ia crescer 2,5, portanto, menos da metade. Nesse cenário, então, insisto, crise sanitária, crise econômica, essa crise institucional, porque ele bateu hoje no Supremo Tribunal Federal, bateu no Congresso Nacional, bateu claramente nos governadores, né? Nós estamos caminhando para o último passo, o quarto, que é a crise social, é a comoção social, é o caos social que ele quer. Aí que é a grande questão, e nós temos de discutir isso um pouquinho mais profundamente. Sobre essa questão da crise, da comoção social, do caos social, que nós estamos caminhando para isso. Ele tocou no seu discurso de passagem nisso,
né? Falando, olha, as pessoas precisam de emprego, ninguém aguenta mais, o Estado não tem mais dinheiro. Claro que tem. Os outros países que estão fazendo? Enfrentando também os problemas, né? E aumentando os gastos públicos, alguns emitindo dinheiro, alterando as regras em relação à dívida pública. É uma questão de emergência. Essa é uma guerra que está sendo tratada. Mas o Bolsonaro não entendeu que é uma guerra, ele não entendeu, inclusive, que é o coronavírus. Ele acha que o coronavírus é um mosquito. É um mosquito. Então, lembra da história da lotérica? Ele falou que tinha de abrir lotérica porque tem vidro blindado e o coronavírus não passa no vidro blindado. Ele está imaginando que é mosquito, ele não tem ideia do que é. Ele não entendeu o que é o coronavírus, ele não entendeu os remédios, as terapias que estão sendo apresentadas, né? Porque ele vive no mundo do delírio, da fantasia, da teoria conspirativa, construído por aquela caterva, com aquela malta, né? Que o cerca, liderado por aquele filho dos 3, deve ser o mais doente, que é aquele Carlos. Estão naquele universo do delírio, né? Ele não entendeu a doença, não entendeu as terapias, não entendeu o que é o isolamento, não entendeu as experiências internacionais. É impossível que ele não saiba o que a Índia está fazendo agora, nessa situação emergencial. A discussão internacional de uma segunda onda, né, que pode ocorrer, a experiência que está sendo feita na Argentina, que é muito mais eficaz que a brasileira, e tudo que a comunidade científica brasileira, toda ela, quase em unanimidade, com raríssimas exceções, tem falado da importância do isolamento. Mas ele insiste no contrário e bate naqueles que defendem o que a comunidade internacional está aplicando, e com êxito. E se nós não temos hoje um número maior de infectados e de óbitos, é graças ao isolamento, que está muito abaixo do que deveria ter, deveria ser 70%. São Paulo chega a 49%, 48%, 50%, 51%, 52%, mas precisa melhorar. E só não está melhor por causa dele, porque ele conspira contra o Brasil. Hoje o maior conspirador contra o Brasil é o Bolsonaro. Ele é pior que o coronavírus. Ou seja, é necessário enfrentá-lo. Quando ontem eu chamei ele do anjo da morte, é o anjo da morte. Porque o que acontece? O momento mais grave do coronavírus está para chegar agora, na semana que vem, até o mês de maio. E nesse momento a nova equipe vai assumir. Você imagina como a nova equipe vai assumir no meio do combate? Com que condições? Se era para demitir o Mandetta, fizesse há 2, 3 semanas atrás, quando ele já sabia, já tinha consciência de que o que ele queria fazer, o Mandetta não ia fazer, porque era anticientífico o que ele estava determinando. Mas ele não sabe comandar, ele falou em carreira militar foi um fracasso. Esse homem foi no exército condenado por terrorismo. Ele foi preso quando militar por desobediência. Então, carreira militar, ele não pode, ele invocou hoje no discurso, nem falar sobre isso. Na verdade, ele não sabe tomar decisão, porque ele é fraco, é um homem fraco, incapaz, ignorante, irresponsável, despreparado. E o duro que nós estamos vivendo a crise mais grave, não só da nossa geração, muito mais do que isso, no mínimo do último meio século. E no campo econômico, insisto, a maior crise do Brasil republicano. Então, agora ele troca equipe. Se era para trocar, era trocar um mês passado, há 40 dias, quando essas questões já estavam, essas divergências já eram explícitas, mas ele de forma irresponsável, mostrando que ele não sabe comandar coisa alguma, e nem os militares, os generais que o cercam, que tentam dar um pouco de racionalidade na irracionalidade, também não conseguem nada e estão perdendo o seu tempo lá. Eu, inclusive, não sei, disse como é que eles se sujeitam a obedecer ordens de alguém que eles sabem que é despreparado, é ignorante, é incapaz, é preguiçoso. Eles sabem isso, porque alguns deles me disseram isso. Essa que é a questão. E disseram quem ele é. Portanto, a questão que se coloca hoje, a crise se agrava. Ainda mais. Nós estamos caminhando para um choque entre brasileiros contra brasileiros. Porque na hora que alguns vão abrir o comércio, vão à rua, porque vão dizer, o presidente diz que o direito de ir e vir é constitucional, e o governador e o prefeito vai dizer, não, temos de parar, vai ter um confronto. E ele vai querer, o presidente da República, se confrontar também contra os poderes constituídos. Hoje, o maior subversivo do Brasil, o maior criminoso, chama-se Jair Bolsonaro. E onde ele está? No Palácio do Planalto. E o que eu insisto, é fundamental usar o que determina o Código Penal, né? O Código Penal pode aplicar você pode pegar vários artigos, a lei... A 1079, 10 de abril de 1950, a Constituição, em suma, você tem um arcabouço legal. Mas a grande questão, que é a chamada elite política, é primeiro ver os cadáveres empilhados, e vão estar empilhados. Nós vamos ter o número de mortes
terrível, está chegando ao máximo a UTIs de várias cidades, de muitas, de dezenas de cidades. A mortandade está chegando ali, está bem próximo de nós, mas só a partir dali com os cadáveres é que vão agir. E hoje ele, que é um homem fraco, covarde, né, disse que se a situação econômica piorar, a culpa é dos governadores. O senhor é mentiroso, um homem mentiroso, fraco, mentiroso. Porque se nós não estamos numa situação pior, é graças aos governadores e aos prefeitos. Ele mente tanto que disse há 30 dias atrás nos Estados Unidos, vocês lembram, 35 dias, que a eleição de 2018 tinha sido fraudada, ele tinha prova. Esse mentiroso até hoje não apresentou. Portanto, nós temos um doente na presidência da República. O Brasil corre risco, a nossa pátria está em perigo. E aonde esse perigo mora? Lá no Palácio do Planalto. E que nome ele tem? Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto ele estiver na presidência, ele tem de sair urgentemente. As forças da sociedade civil, e hoje se comprovou mais uma vez, quem ouviu ele falar, percebe nitidamente que esse homem é despreparado. Agora eu tenho vergonha do ministro da Saúde, o novo ministro, que aceitou como um cordeirinho fazer um papel, triste papel, uma vergonha, vai ficar uma mácula no seu currículo e na sua história. Essa é a nossa história do Brasil. Falando de história do Brasil, vocês podem entrar no www.cursosnoplural.com.br, se inscrevam lá na quarta-feira, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, às 8 da noite nós vamos ter um webinário, uma aula online, gratuita, discutindo a ditadura militar no Brasil. Tá? Se vocês podem se inscrever, já mais de 10, 12 mil já se inscreveram, tá bom? Convido a todos vocês. E aquela história de sempre, não perdemos fé no Brasil. Os brasileiros são muito melhores do que essa malta, essa caterva que está lá no Palácio e no Planalto. Os brasileiros são sérios, são trabalhadores, são responsáveis e cumpridores da lei. Nos encontramos amanhã. Até!